Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 22 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre prevenção de acidentes domésticos. É terça-feira, hoje tem receita, vamos aprender a preparar batata doce de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa pergunta de hoje para você ligar, responder aqui a nossa pergunta e aproveitar também a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E por mais aconchegante e bem planejada que seja, toda casa esconde alguns perigos em potencial, especialmente quando existem crianças curiosas ou idosos com dificuldade de locomoção. Desde arranhões até queimaduras, fraturas, choques ou até asfixias. As mais comuns atividades domésticas, elas podem oferecer graves riscos quando desempenhadas sem a atenção adequada. Somente aqui no nosso país, o Ministério da Saúde contabiliza mais de 10 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. Isso todos os anos e com ocorrência de ferimentos graves e, em alguns casos também, até mesmo a morte, o óbito. Para ficar longe desses riscos, é preciso observar o ambiente doméstico com novos olhos, capazes de identificar, prever e evitar todo tipo de perigo escondido pela casa. E para nos ajudar com muitas dicas e orientações, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Leonardo Gomes. Ele é coordenador geral do SAMU. Também vai nos auxiliar com muitas dicas e orientações o Major Anderson Barros. Major Anderson é chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Daqui a pouquinho, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo com os convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra uma triste realidade. É que aumentou o número de pacientes do Hospital da Restauração com queimaduras causadas por acidentes com álcool e carvão. Confira. O preço do gás de cozinha nunca foi lá muito barato, mas com os aumentos recentes está realmente difícil para o consumidor. O preço está na casa dos R$ 80. Sendo assim, muita gente utiliza o álcool para as atividades na cozinha. Infelizmente, houve um aumento no número de acidentes por conta disso. O reflexo pode ser notado no setor de queimados do Hospital da Restauração, onde 65% dos pacientes sofreram queimaduras causadas por álcool ou carvão. E a gente, quando falou com essas pessoas que estavam chegando, todos eles foram unânimes. Eu estava cozinhando com álcool, porque eu não tinha dinheiro para comprar gás. Mas eu tinha R$10 e fui no posto e comprei gás, o álcool automotivo, e com isso eu consegui cozinhar 3, 4 dias. E, de repente, o meu depósito, eu tinha 2 litros ainda, eu tinha 1 litro. Quando eu fui reabastecer o richô que eu criei, o meu fogãozinho, ele explodiu. Nesse tipo de queimadura, a vítima geralmente tem problemas graves. Ela é extensa, ela é profunda, ela deixa sequela e ela leva ao óbito. Então, não é um paciente que vai se resolver com um tempo muito curto. É um paciente que pode levar anos. O doutor Marcos Barreto orienta que as pessoas que necessitam utilizar o álcool para economizar precisam pensar primeiro na segurança. Ele passou algumas dicas de prevenção de acidentes. Nunca tente reabastecer com o restante de chamas existente, porque é exatamente aí, na hora que você está colocando, que esse depósito, essa chama volta pelo o trajeto do álcool que está sendo colocado e explode o depósito em quem está fazendo isso, atingindo inclusive quem está no redor. Mais uma vez a gente destaca, que é uma triste realidade. Muitas famílias estão recorrendo a esse tipo de recurso, mas a gente ouviu algumas dicas de segurança que você pode colocar em prática caso você não esteja podendo comprar o botijão, está usando álcool. Você siga essas recomendações. O ideal é que você não faça isso.
mas entre o ideal e a realidade a gente vê que tem muita diferença, né? Tá muito distante entre o ideal e a realidade. Daqui a pouquinho a gente reflete mais sobre o tema, a gente aprofunda mais os conhecimentos, as dicas, teremos muitas no decorrer do nosso programa, mas agora a gente abre espaço para você participar, para você interagir, a gente quer ouvir a sua opinião e temos uma enquete, vamos lançar a partir deste momento, queremos que você participe aqui do nosso programa. A partir deste momento, vamos lançar aqui a nossa pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte. Olha só, você vai ligar para responder a seguinte pergunta. Você sabe o que fazer em caso de acidente doméstico? Sim ou não? A gente faz questão de saber sua opinião. Você vai ligar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Você liga, responde aqui nossa pergunta e também manda a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. 3424-1547, temos também o 3424-1977, você pode ligar. Dúvida, depoimento também sobre o tema, você pode participar através desses dois números. Se você tem acesso à internet, você já pode entrar na nossa fanpage, está disponível facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet. Depoimentos, dúvidas, responder também a enquete, acesse a nossa fanpage. Se você tem o WhatsApp disponível, pode mandar também a sua participação no 99209-4819, 99209-4819, você pode participar. Daqui a pouquinho os convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente segue aqui para orientar você que está em casa. E a gente lembra, né, que esses acidentes domésticos, eles são preveníveis. São atitudes, né, que você pode tomar, atitudes simples para evitar e ficar longe do perigo. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos convidados. É um prazer recebê-los. Dr. Leonardo Gomes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valdson. É um prazer nosso estar aqui mais uma vez, discutindo por um tema tão relevante, né? Como você falou, a prevenção é o segredo. Lembrar que o acidente doméstico nem sempre ele é simples, podendo levar até o óbito, como foi dito aqui hoje no programa. Também queria dar boas-vindas ao Major Anderson Barros, ele é chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que o assistem. Para a gente é um prazer estar aqui, porque é a oportunidade de passar dicas que salvam a vida e evitam acidentes sérios, graves, né? É o caso da reportagem que vimos agora há pouco. E como tem aumentado, é importante que a gente seja rápido para passar essas informações, a gente acelera a prevenção e salva vidas com uma quantidade maior, né? E é importante, né, que as pessoas tenham esse conhecimento e consigam adotar atitudes seguras. São atitudes seguras, essas atitudes seguras, elas são difíceis de colocar em prática ou não? O que é que acontece nos acidentes? Tem como explicar, Leonardo? Na verdade, existe muita negligência, né, por parte, muitas vezes, pelos adultos, né, quando pequenos perigos, né, para que a gente não enxerga isso, que a pessoa deixa uma criança sem supervisão, ou elementos do domicílio, uma panela num fogo fervendo, com cabo para fora. Então, situações simples. A gente pensa que tem que se transformar uma casa num verdadeiro bunker. Não, não é isso. São pequenas coisas. Você esconder um detergente, um produto químico, que às vezes está de fácil acesso para uma criança. Então, assim, você tem detalhes de uma casa, você olha uma casa e você não imagina quanto perigo tem ao redor daquela criança. Principalmente na cozinha, que eu acho que é uma grande área, e na área de serviço, que é onde você tem muita coisa para complicar a vida dos pequenos. Não só as crianças, né, que correm risco, nós adultos também, e os idosos correm ainda mais riscos. Assim, nas extremidades, né, criança e o idoso, eles são mais vulneráveis. A criança porque é mais curiosa, né, costuma estar mexendo nas coisas da casa. O idoso pela pouca mobilidade, às vezes tem uma dificuldade na mobilidade, e um tapete, por exemplo, pode representar um risco muito grande a esse idoso. As extremidades sempre são riscos. É importante lembrar que o idoso ele tem limitações, né? E aquelas coisas normais que estão em casa acabam apresentando dificuldades de locomoção ou começam a ser objetos de risco. Por exemplo, um piso liso, o banheiro, que normalmente é um local perigosíssimo para o idoso. Lá ele cai muito e muitos morrem, né, por conta dessa queda, e ele tem a fragilidade óssea, né, então muitos têm a estrutura óssea fraca e quando caem sofrem traumas sérios, né, doutor, aqui fraturas de crânio, fratura de membros, né, e na coluna, e acabam, né, podendo ficar aleijados ou mesmo morrer de um trauma mais sério. Os adultos, a gente, no Corpo de Bombeiros, a gente tem percebido que os acidentes acontecem muito por desinformação
e muitas vezes por relaxamento, Imprudência, né? né? Imprudência e descuido com questões sérias dentro de casa. Por exemplo, com relação à informação, muita gente não sabe o que é incêndio, não sabe como funciona o fogo. Esses líquidos combustíveis, eles não queimam. O que queimam são os vapores. Então, os vapores são perigosíssimos, porque o líquido, a gente tem um controle dele num recipiente, né? Quando eles se tornam em vapor, a gente não consegue controlar mais. Então, qualquer ação que possa iniciar esse fogo vai fazer com que o volume, né, de fogo seja grande. Outra coisa, esses líquidos combustíveis, quando queimam, não são apagados como madeira, como objetos simples. Eles não podem ser lançados, não podem ser apagados com água. O lançamento da água vai espalhar o líquido para fora do recipiente e esse líquido vai ser espalhado com os vapores em chama. Então, normalmente, as pessoas se queimam quando vão apagar uma panela que está em chamas ou o líquido se inflamou de forma muito brusca porque houve a evaporação e normalmente a resposta, o reflexo é joga água. E aí você aumenta o volume desse líquido combustível. O líquido combustível normalmente é mais leve que a água, então ele fica na superfície e ele é lançado para áreas que a gente não pode controlar e normalmente vem para o corpo da criança, do adulto ou do idoso e eles se queimam de forma muito séria. E nesse caso, né, qual o mais indicado? Na panela, chamar logo o bombeiro? Uma panela pode ser apagada por abafamento. Um pano molhado, apaga o fogo de uma panela com óleo, com líquido combustível e não lança o líquido combustível para canto nenhum. Depois de abafado, retirou o pano umedecido, o fogo já não está mais presente. Esse tipo de informação, além de estar assistindo o assunto do dia para ter a informação, se eu ligar para a central do Corpo de Bombeiros, ela vai me orientar a respeito disso? Nós temos feito diversos socorros por telefone, né? Além da questão dos incêndios, dos princípios de incêndio em residência, a questão do engasgo com bebês tem acontecido muito, né? No último dia das mães, no domingo do Dia das Mães, nós tivemos 4 ocorrências de engasgo, que um adulto e 3 bebês, que foram todos socorridos, né? Por telefone. O despachante conseguiu passar as orientações, a pessoa lá do outro lado ficou calma, conseguiu entender o que era para ser feito, conseguiu aplicar os procedimentos de forma adequada. E aí, quando a equipe do bombeiro e do SAMU chegaram no local, as vítimas estavam atendidas, estavam em condições de serem transportadas, né, sem risco, né, de morte. É um tipo de serviço muito útil à sociedade, né, Leonardo? Nesse tempo todo na coordenação do SAMU, você tem percebido que esse tipo de serviço ofertado, esse tipo de orientação através do telefone tem ajudado a salvar muitas vidas? Com certeza. O nosso atendimento ele não é só presencial, né? Ele já começa, né, o bombeiro através do 193 e o SAMU através do 192 já por telefone. Então a primeira coisa diante da emergência, quem está nos assistindo, é manter a calma e acionar um serviço de emergência, antes que ele tome qualquer iniciativa própria, porque atitudes heróicas em momentos de emergência podem dar certo, mas podem comprometer a vida de quem vai ajudar. Então, às vezes, você pensa em salvar um familiar seu, o seu filho, né, um pai, e você se desespera, não vai ajudar, você não vai contribuir para o sucesso daquela ocorrência, você pode até agravar mais ainda o estado dele, o seu próprio estado. Então, assim, são serviços do bombeiro, um serviço centenário, o SAMU um pouquinho mais novo, então, mas já está na consciência da população que precisa ter calma, ligar para o 93, ligar para o 92. Os nossos agentes, eles já vão dar as orientações até a chegada da nossa equipe, né? Então isso é importante nesse momento, nos ligar para que a gente já inicie o atendimento por telefone. Que tipo de atendimento cabe ao SAMU? Olha, o SAMU ele faz atendimentos clínicos, que são atendimentos com a pessoa que passa mal, está com a tosse, febre, mal-estar. Esse atendimento clínico ele é puramente do SAMU. E o atendimento de trauma ele é dividido tanto pelo SAMU quanto pelo bombeiro. Então um acidente de motocicleta, um atropelamento, ambos podem ir. Porém, os salvamentos não são feitos pelo SAMU. O que é salvamento? O cara está preso nas ferragens dentro de um carro,
tem que ir o bombeiro para fazer aquela extricação, né, a retirada da vítima, e o SAMU para ajudar na remoção dos pacientes. Aqui em Pernambuco nós já tivemos alinhamento desde 2012, que isso está muito bem definido. É importante você abordar esse tema, porque para quem nos assiste, sabe, ele não precisa ter a obrigação de saber para quem vai ligar. Mas quando ele ligar, as nossas centrais irão fazer essa triagem para que o bombeiro faça o papel dele e o SAMU também possa fazer. E o tempo de resposta, né? Porque é muito importante quem está do outro lado manter a calma, mas é importante também que esse tempo de resposta seja o mínimo possível, né? Vocês conseguem dar essa resposta do atendimento hoje em dia de forma rápida? Graças a Deus nós evoluímos para trabalhar integrado, né? Então o Corpo de Bombeiros está integrado com o SAMU para entender qual é o tipo de ocorrência ali, se é mais interessante acionar o SAMU ou acionar as viaturas de resgate do bombeiro. É interessante que aqueles que nos assistem agora e assistem o assunto do dia saibam a diferença, né, da ambulância do SAMU e da viatura de resgate do bombeiro. A viatura de resgate do bombeiro não é uma simples ambulância. A viatura de resgate do bombeiro tem esse nome porque carrega ali equipamentos importantíssimos para fazer salvamentos. Então, quando a vítima fica presa nas ferragens ou ela está numa situação de difícil acesso, essas viaturas ela têm equipamento suficiente para retirar a vítima, né, e dar condições dela receber suporte básico e suporte avançado de uma ambulância comum. Então, são viaturas que têm uma estrutura de equipamentos que diferenciam ela de uma ambulância comum. Então, as respostas elas são mais rápidas porque as viaturas de bombeiro elas estão descentralizadas e as do SAMU também. Né? As do SAMU atendem de forma municipal e o do bombeiro são estaduais. Então a gente tem um alcance, né, legal e uma ligação muito boa nas centrais. Né? O SAMU na regulagem e o Corpo de Bombeiros no Centro Integrado de Operações de Defesa Social. A gente tem conexão lá com as polícias militar, civil e científica e também o contato com o SAMU, e isso faz com que a gente responda bem mais rápido, né? O SAMU tem as motos resgates, as motos, né, com profissionais técnicos da área de saúde, e o bombeiro tem os bombeiros nas motos resgates que chegam lá com condição de reverter uma parada cardíaca, assim como o SAMU. Então, essa resposta rápida está acontecendo com motos, e o suporte, né, de transporte, ela chega também depois, mas com uma velocidade hoje muito mais rápida. Tem um dado, sabe, Walter, uma máxima para a gente que trabalha em emergência, que o alarme, sempre nós estaremos atrasados. Então essa é uma máxima para os nossos profissionais, porque toda vez que disparar o nosso alarme, o fato já aconteceu. Então esses profissionais são imbuídos do senso de emergência. Eles precisam saber que quando alguém ligar para o 93 ou para o 92, o acidente já aconteceu. Então eu já estou atrasado com relação a ele. Então tudo isso que o Major falou, nós criamos a estrutura, uma descentralização, uma definição de competência para chegar mais rápido. E aí nós classificamos o risco. Então quem está nos assistindo às vezes pode dizer, mas teve um dia que a minha ambulância demorou 1 hora e meia para chegar. Provavelmente o caso dele não foi classificado como um caso, digamos, vermelho, gravíssimo. Ele tem que esperar porque você tem que selecionar quem mais precisa no menor tempo. Acho que é isso que a gente precisa saber. Hoje nós contamos também com o apoio de helicópteros. Né? A Secretaria de Defesa Social tem um grupamento tático aéreo que trabalha, né, em conjunto com o SAMU, com o médico e enfermeiro do SAMU, conectado com as viaturas do bombeiro e do SAMU em terra. Então, tudo isso tem sido sincronizado para prestar um socorro mais rápido às vítimas mais graves, né? De acidentes automobilísticos, às vezes na praia, né? Pessoas que se afogam e precisam de um socorro rápido. A gente tem sentido que a velocidade ela tem sido muito grande na resposta e as pessoas têm sobrevivido, né? Têm sido salvas por conta dessa sincronia e desse apoio, né, de equipamentos mais modernos. Para encerrar esse bloco do programa, a gente iniciou mostrando, né, aquela triste realidade, as pessoas, por conta da alta do preço do botijão de gás, estão utilizando o álcool, né, o etanol, o combustível, para se colocar em carro, as pessoas estão usando para cozinhar. A gente falou do ideal, né, e o real, às vezes tem uma distância muito grande entre o real e o ideal. Quem está em casa nos acompanhando? O chefe do setor de queimados do HR, ele trouxe algumas dicas, né, para você manusear esse tipo de combustível. Que outras orientações a gente poderia encerrar este bloco do programa repassando para quem está em casa? Olha, é interessante o carvão, a gente falar um pouco do carvão, que as pessoas tentam acender o carvão com o líquido combustível. E normalmente
né, sofrem queimaduras por não controlar esse acendimento. Então existem formas mais seguras de acender o carvão, que não seja com o uso do líquido combustível. Né? Existem bastões de acendimento de churrasco, ou mesmo a colocação de um copo com óleo, e esse copo com óleo ele vai se aquecendo até que ele acende o carvão. É interessante, se for fazer uma coisa muito parecida com uma fogueira, que as madeiras, né, do carvão mais grossas fiquem na base e as menores em cima, para que não haja uma queda depois da queima. A gente alerta também que, em relação ao carvão, existe uma coisa que a gente apelidou de brasas adormecidas. Você usa o carvão e não está mais sendo você não está sendo mais usado, porque você já cozinhou, já usou, e deixa ali aceso. É quando as crianças, né, têm contato com essas brasas, porque elas ficam esquecidas e abandonadas, e aí elas se queimam. Então, toda vez que utilizar e não for mais usar, tem que ser apagado para evitar que as crianças tenham contato ou pessoas desavisadas, né, acabem se queimando. Entre o álcool e o carvão, o mais seguro é o carvão. O carvão é mais seguro. Mais a gente fala que um fogo controlado não é incêndio. Né? Um incêndio é quando esse fogo ele perde o controle. Então, quando usa o líquido combustível, a chance de você perder o controle e criar um incêndio é muito maior do que um carvão. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre prevenção de acidentes domésticos. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Axa Macena. Olá, Axa! Oi, Valdisson, bom dia para você e bom dia para todos que acompanham o assunto do dia nesta terça-feira. A notícia de hoje traz informações sobre um acontecimento deste mês que felizmente teve um final feliz. O destaque está no site G1. Por telefone, bombeiro ajuda a salvar bebê que ficou sufocado durante banho em Olinda. A situação que aconteceu na casa da família da criança é bastante comum e pode acontecer também com qualquer pessoa. Segundo informações dos parentes, a criança de 7 meses ficou sufocada pela água quando estava tomando banho. A tia, que estava em casa junto da mãe do bebê, ficou desesperada. Ela ligou para o número 193 do Corpo de Bombeiros e foi orientada por telefone sobre como proceder para salvar o sobrinho. Ainda segundo a tia do menino, ele ficou sem conseguir respirar e com a face roxeada. O soldado do Corpo de Bombeiros conversou com a mulher e repassou os movimentos importantes para salvar a vida da criança através da linha telefônica. Entre as orientações, o militar pediu para que ela colocasse o bebê de cabeça para baixo e desse tapas nas costas da criança. Após realizar o procedimento, a água começou a sair do nariz do menino. A criança foi levada à unidade de pronto atendimento de Olinda, logo depois que uma dupla da moto resgate chegou à residência da vítima para finalizar a ocorrência. Essas foram as informações de hoje e nós voltamos agora com você, Valdisson. Ok, Axa, muito obrigado por essas informações e é um tipo de notícia que dá gosto, né, de repassar para quem está em casa, um trabalho de muita competência do Corpo de Bombeiros, também do SAMU. Esses trabalhos, né, ajudam a salvar muitas vidas. A Axa explicou bem direitinho, né, o procedimento, o passo a passo que foi utilizado aí pelo soldado, explicando a mãe do bebê que estava sufocado por conta de um banho, né, por conta da água. Foi explicado e agora a gente faz questão de mostrar para você que está em casa como é que funciona isso na prática, né? A gente ilustrando aqui fica melhor a compreensão. A Axa explicando, a gente imagina, né, mais ou menos como é que funciona esse tipo de salvamento, esse tipo de atendimento. Aqui na prática, como é que a gente mostra para quem está em casa? Nesse caso do sufocamento, né? Sim. Primeiro é importante manter a calma, né? Ligar para 193 o Corpo de Bombeiros ou 192 o SAMU, onde a pessoa vai receber essas orientações. A pessoa que estiver com calma lá vai conseguir entender o que deve ser feito, né? Pegar o bebê segurando firme, porque nós vamos realizar
pequenas tapinhas nas costas e se ela estiver molhada, foi na hora do banho, como aconteceu aí, ela pode estar ensaboada e lisa, então ela pode escorregar e sofrer um trauma, então segurar firme. A inclinação da criança com a cabeça voltada para o chão e as costas voltadas para o socorrista. São feitas 5 tapinhas nas costas. Não muito fortes, né? Não precisa ser forte. Também não há risco, né, de lesão, porque nessa idade a criança ela tem uma constituição óssea bem flexível. Diferente do adulto e do idoso que, se sofrer umas tapinhas dessas, pode até ter uma fratura. Lembrar que, a depender do tamanho da criança, logicamente, crianças menores você consegue realizar essa manobra. O que a gente está tentando aqui é desobstruir a via aérea, que no caso dessa criança foi por água. Mas o lactente, né, o recém-nascido, ele pode ter o leite, né, onde ele, na via aérea, vai parar a respiração e ele pode ter uma parada cardíaca. Então, crianças menores, você usa essa posição, como o Major bem falou, e você vai realizar essa manobra para fazer uma pressão positiva na caixa torácica dele e ele consiga expelir. Pequenos vão começar a chorar, você vai perceber que ele retomou, se está chorando, ele está respirando, e aí você vai tender a colocá-lo numa posição de recuperação. Você, como ele disse, você chamou o resgate, chamou o 93, chamou o 92, até a chegada das equipes. Crianças maiores, você vai poder fazer manobras semelhantes às do adulto, que é uma pressão nessa região epigástrica, essa região central, que é uma manobra internacionalmente conhecida como manobra de Heimlich, tá? Você pode usar uma cadeira para ficar na mesma altura daquela criança, para você fazer essa pressão, que é uma espécie de um J, né? Um desenho de um J virtual, nessa região central do abdômen. E no adulto você vai se colocar por trás, em pé, na mesma altura que ele, e realizar essa pressão. Então o que a gente quer é fazer uma pressão positiva na região abdominal para que ele possa expulsar essa obstrução, esse conteúdo que atrapalhou a saída e a entrada do ar, para que a pessoa retome a respiração normalmente e saia do engasgo, que mata, porque a respiração é a primeira etapa que você falhando, você tem risco de morte. Então a gente usa o nosso treinamento o ABC e o A, que é de via aérea, ele é o mais importante no atendimento. É o que eu vou preservar primeiro para salvar aquela vítima. Nesse tipo de fato, né, no caso, o sufocamento após um banho, se essa mãe ou esse adulto fosse fazer a respiração boca a boca, por exemplo, não solucionaria, não chegaria a ter o mesmo sucesso do atendimento que foi? Veja, o protocolo hoje internacional ele foi simplificado. Então, não é necessário fazer a respiração boca a boca mais. Essa pressão que é feita, por exemplo, se o bebê ele não desengasgou, o socorrista vai trazê-lo de volta para essa posição, né, para essa posição com o peito voltado para cima e vai realizar pressões no tórax de aproximadamente 3 centímetros e essa pressão faz com que o ar saia e o ar entre, cria a pressão para que o líquido ou um objeto estranho que esteja obstruindo as vias aéreas seja eliminado e, ao mesmo tempo, faz o efeito da respiração boca a boca, que era aquela entrada e a saída de ar. Então, o protocolo se torna mais simples e evita essa parada das manobras para se fazer uma respiração boca a boca. Lembrar que esse protocolo foi revisto em 2015, né, Sociedade Americana de Cardiologia, e além de ter outros problemas. Você está tendo contato com a secreção da vítima, você pode ter alguma obstrução da via aérea superficial. Quando você faz essa manobra, você pode progredir com isso, né? Então, assim, a pressão positiva na caixa torácica já vai promover a desobstrução e essa entrada e saída do ar, como o Major falou. Então, quem está nos assistindo, não há mais a necessidade, né, disso. Isso é feito por profissionais, não o boca a boca direto ou boca a máscara, são com reanimadores de silicone que você promove a entrada de ar. Mas assim, como a gente disse, no início você já chamou o atendimento, já ligou o 93, já ligou o 92, então a equipe já está no caminho, você fazendo manobras simples como essas, já vai ajudar a salvar o seu ente querido. E quando são noticiadas, né, esses atendimentos de sucesso, como é que vocês da corporação se sentem, né? É muito gratificante. É muito gratificante. Na verdade, o sonho realizado, né? De criança, de ser bombeiro e de repente sentir que a sua profissão é importante para salvar a vida de um bebê, de um adulto. E os bebês ainda mais, né? Que é mais emocionante. Você pensa nos seus filhos, você pensa no futuro que você garantiu, né? O quanto uma mãe vai ficar satisfeita em ter o seu filho ali do seu lado. A gente teve essa experiência agora no Dia das Mães e foi assim de uma emoção muito grande, né? Poder ajudar uma mãe a ter o seu filho
salvo. Então, nós conseguimos ir lá na casa delas, na casa das mães. Foram três bebês salvos no Dia das Mães. Então, é maravilhoso saber que você é útil para a sociedade na coisa mais importante, que é manutenção da vida. Isso é que impulsiona, né? O doutor Leonardo também acordar todo dia muito cedo, né? Não sei a rotina do doutor Leonardo, mas tem o profissional e tem também o ser humano por trás disso tudo. Claro. Né? Quando você faz um atendimento bem sucedido, é uma sensação de realização mesmo, né, doutor? A transferência é inevitável, né? Como o Major disse, a gente vê o filho de quem é pai, quem é mãe, está aí nos assistindo. E acho que a missão está cumprida, quando você consegue, né, salvar aquela pessoa. Imagine um pai e uma mãe enterrar o seu filho, não é uma coisa agradável, né? Eu acho que a gente paga um pouco do salário da gente e você vencer salvando alguém. Ok. De engasgo, né? Engasgo e sufocamento, a gente explicou tudo que tinha de explicar. É importante lembrar de observar a boca, né? Sim. Porque se o objeto, a secreção, ela se apresentar, é hora de limpar e aí deixar as vias aéreas liberadas para a respiração ser efetiva. E aí, normalmente, a criança chora. Se ela não chorar, não voltar a respirar, essa manobra é simples para ser mantida até a chegada do socorro, né, na casa da vítima ou a hora em que essa vítima chega no hospital. Com a manobra sendo feita, a chance de sobrevivência é maior. Bem maior. Não pode entrar em desespero e ficar correndo para um lado e para o outro, não ligar para ninguém, não fazer manobra nenhuma, porque aí as chances de salvar, né, caem por Esses terra. primeiros 10 minutos do atendimento são vitais, porque se aquela pessoa vai sobreviver, se ela vai sobreviver com alguma sequela, ou se ela vai sobreviver sem nenhuma sequela. Então, assim, é importante como o socorro chegar rápido, você estando no lugar calmo, você vai ajudar muito para salvar aquela pessoa. E se não conseguir controlar, né, esse desespero, chama alguém próximo, um vizinho. Isso. Tem que ter alguém naquele ambiente calmo para tentar Sim, solucionar. com certeza, sem dúvida. As pessoas normalmente agem de forma diferente. Né? Umas se desesperam e outras ficam calmas. É essa pessoa que tem que ser escolhida para assumir essa situação, de ligar, de pedir o socorro, para que as informações sejam precisas e cheguem no local. Muitas vezes a pessoa se desespera e não passa a referência, não passa o endereço correto, e aí as equipes têm dificuldade em chegar ao local da ocorrência. Inclusive. Então é importante manter a calma para que a gente saiba onde para que a gente consiga repassar os procedimentos e eles sejam feitos de forma correta. E esses profissionais são treinados, Walter, só para reforçar, para perceber se quem está do outro lado da linha, né, tanto os profissionais do bombeiro quanto do SAMU, se ele tem condição ou não de seguir as orientações, porque naquele caso ali ele percebeu que a mãe poderia dar sequência ao atendimento, mas se ele percebesse, né, o militar ou o call center do SAMU que ele não estava legal, ele ia dizer, por favor, tem alguém próximo à senhora, onde a senhora está, algum vizinho que eu possa falar, porque se não vai adiantar. É um cenário que já é assustador, você está vendo uma criança em parada respiratória e a pessoa desesperada, assim, vai piorar a situação. Então a gente pede ajuda de quem está calmo. As características que foram descritas, né, pela AXA foi interessante. A criança vai começando a ficar um pouquinho arrosticada, né? Isso acontece por quê, doutor? O senhor como médico, para ajudar a gente a compreender. A parada da respiração, ela impede que você use o oxigênio. O oxigênio entra no nosso organismo e as nossas células comecem a produzir toda a sua função. Então, é uma reação do organismo porque os vasos sanguíneos começam a reter o CO2, que é o gás carbônico, e aí você não tem essa vitalidade, essa cor que nós temos quando estamos com a respiração normal. Bem explicado, a gente segue aqui para carregador de celular. Também tem representado um risco para quem está em casa, né, que tem esse costume de colocar o celular para carregar. Às vezes fica falando ao celular e o celular ligado na tomada, às vezes deixa despercebido, tira o celular, deixa aquela outra parte do cabo exposto, né? Às vezes tem criança em casa, isso representa um risco muito grande, né, Major? Isso. As ocorrências com o engasgo, elas têm sido mais comuns. Mais frequentes. As queimaduras mais ainda, né? Mas os choques elétricos, por serem mais raros, a gente pode pensar que não são tão importantes. Do contrário, elas são mais graves. Normalmente o choque elétrico leva a pessoa a parada cardíaca e mata muito mesmo. Principalmente as crianças, né? Porque sofrem o efeito desse choque e como são menores, normalmente são mais graves. Então, a gente trabalha no Corpo de Bombeiros orientando as pessoas de que elas devem eliminar os riscos. Eliminando os riscos não vai acontecer acidente, né? Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente impede, né, que as pessoas
vendam fogos e forneçam fogos para crianças e adolescentes. A gente faz a mesma coisa com a nossa casa. Se a gente eliminar os riscos na nossa casa, não vai haver acidente. Então, no choque elétrico, já existem equipamentos que nos ajudam a evitar o acidente. Por exemplo, as tomadas hoje elas têm conexão mais profunda para evitar que a criança tenha contato com a energia, né? E conectores também com constituição alongada, né? E plástica. Então quer dizer que se a criança ela colocar o dedo para retirar ou para colocar o conector na tomada, ela vai pegar somente em partes plásticas e ela não vai receber o choque. Diferente de uma tomada desse jeito, olha, que tem somente partes metálicas e se o dedo dela ultrapassar, ela já é eletrocutada. E é uma coisa de segundos, né, rápido, é importante lembrar que a entrada de energia na nossa casa, ela também pode ser protegida. Existem sistemas que desligam rapidamente o sistema, né, chamados DR, que sentem essa fuga de energia para um choque e elas desligam rapidamente o sistema, como se alguém estivesse lá, né, na chave, no quadro de energia, desligando. Então é rapidamente feito esse desligamento e a pessoa não sofre uma descarga. Muitas vezes essa vítima fica conectada à energia, se não há esse sistema, ou se o disjuntor ele não está dimensionado para esse tipo de situação, ou não foi bem dimensionado para casa, ele não dispara e a pessoa fica muitas vezes presa à energia e aquele que não sabe vai tentar ajudar, toca nessa vítima e fica presa e conectada à vítima também com uma outra vítima do choque elétrico. Então, uma coisa que, até para ajudar, precisa ser desligado primeiro o disjuntor na chave, no quadro, para que seja feita alguma coisa. Muitas vezes as vítimas têm parada cardíaca e precisam, né, de uma intervenção, uma massagem cardíaca. Se for bebê parecido com o que a gente fez no engasgo, essa massagem ela tem que se iniciar até que a vítima volte dessa parada, ou a chegada de uma equipe para poder assumir o socorro desse bebê. No caso de uma criança, né, de um adulto, a gente faz massagem no tórax e o doutor pode falar com mais propriedade dessa questão de parada cardíaca. A gente pensa muito na queimadura e no choque, né, e acaba esquecendo que essa corrente elétrica pode provocar uma arritmia cardíaca. Então as paradas muitas vezes são causadas por arritmia cardíaca e a primeira fase do atendimento da arritmia cardíaca com parada é a reanimação cardiopulmonar. Então a pessoa vai ter que deitar ao solo aquela vítima e começar essa massagem o mais rápido possível. Isso é na frequência de 100 compressões por minuto para que você consiga salvar ou que o resgate ou o socorro do SAMU chegue e continue o atendimento. Então, assim, é seríssimo isso, a questão da corrente elétrica. Se você está vendo alguém energizado naquele momento, evite tocar nela. Se você precisar fazer isso, você não sabe onde é o disjuntor, você usa algo que não passe corrente, como um cabo de vassoura, uma madeira, para você tentar tirar a pessoa de contato com aquela solução ionizante, porque senão vai prolongar e vai aumentar a lesão. Tem um protetor, né, de tomada que a gente poderia finalizar esse bloco mostrando para quem está em casa. Não é algo que custa muito, né? Muito e você pode colocar para proteger a tomada, para deixar as crianças distantes. Parece que a tomada elas sorriem para as crianças, né? Tem um poder de atração das crianças. E mostra para quem está em casa, Major, por favor, esse protetor. Existem vários tipos de protetores, né? Esse é um. Existem protetores que tem uma chave aqui, olha, e aí o pai coloca, retira a chave e esse protetor só vai ser retirado com a chave que o pai ou a mãe tem. Esses protetores são importantes para fazer aquilo que eu falei. Isolar e anular o risco. Não há como colocar o objeto aqui dentro se o protetor está lá. Então, uma outra coisa é acompanhar o crescimento da criança. Deixou de ser bebê, se for possível, elevar as tomadas acima da altura da criança. E ela aí não vai ter, né, o contato nem o alcance dessas tomadas. Mas os protetores podem ser colocados, né, protegendo a criança de qualquer choque. Por falar em tomada de celular, muita gente hoje em dia, né, vive dependente do celular e até na hora de carregar quer estar utilizando, né, aquele smartphone, por exemplo. É indicado, Major, você colocar o celular para carregar e continuar utilizando esse aparelho ou você corre um sério risco quando você faz isso? Olha, não é indicado, porque a gente já tem registro, né, de alguns celulares que superaqueceram
as baterias, dependendo do tempo de uso, né, fora da validade, elas se comportam de forma perigosa, elas superaquecem e elas podem realmente causar queimaduras, né, podem apresentar defeitos e nesse defeito acontecer a questão da queima do aparelho. E se vai sendo utilizado, você sobrecarrega, né, essa situação da bateria e do aparelho. Ele já está recebendo carga da tomada e está sendo utilizado, o aquecimento aí é bem maior. E aí é interessante não utilizá-lo enquanto ele estiver sendo carregado para evitar esse risco de acidente. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e neste bloco do programa vamos falar de um acidente com gás de cozinha. Esse acidente aconteceu no mês passado em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Um vazamento de gás em uma residência causou uma explosão e provocou graves ferimentos em um casal. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu após ficar alguns dias internada. Já o homem teve 50% do corpo queimado. Confira na reportagem. A explosão aconteceu por causa de um vazamento de gás. O problema estaria no registro. Procuramos o Corpo de Bombeiros para esclarecer o que fazer em casos como esse. Se envolver fogo, o procedimento é simples e pode ser feito com o dedo ou com um pano molhado. Se ele vier para cá, ele vai fazer isso, né? Mas ele acha que tem que ser bombeiro. Vem para cá, tá aberto. Essa posição é aberta. Vira para cá, transversal ao registro. Fechou. Então, qualquer dona de casa normalmente tem um pano. Então, com o pano, se ela jogar aqui... Só que aqui, ó, vai acontecer isso. Aí vai ter que vir para cá. Só que tem essa dificuldade. Somente. Então, pela proteção do pano. Então, se vier para cá, fechou. Com o pano... ela vem e fecha e tem a proteção do pano. Não está quente, estou aqui, estou mantendo, porque o fogo está distante. Eu só consigo chegar com o dedo porque o fogo só começou a partir de uma certa distância da saída. Sai o gás com a pressão, o gás com essa pressão é o suficiente para dar essa distância de a gente aproximar com o dedo e, em hipótese alguma, vai queimar. Continuo com o dedo aqui, certo? Fechou com o dedo. O primeiro momento a gente evita a saída do gás, e depois vem e fecha o registro. Já em caso de vazamento sem fogo, a orientação é arejar o ambiente, abrir portas e janelas para o ar circular e o gás poder sair. E a gente aproveita a ocasião e reforça mais uma vez a nossa sociedade de que, ao você perceber o cheiro do vazamento de gás, é porque esse vazamento já aconteceu numa certa quantidade. E neste momento você tem que parar para pensar. E quando parar para pensar, antes de agir, de fazer qualquer coisa, você pensa que você não pode nem acender e nem tampouco desligar, apagar. Se tiver uma lâmpada acesa, você não apaga. Se tiver um ventilador, como foi no caso na madrugada, normalmente se dorme com o ventilador ligado. Não apague nada, porque o apagar também provoca a centelha suficiente, dependendo da quantidade de gás vazado, de provocar essa explosão ambiental. Essa simples conduta pode fazer a grande diferença de você evitar ou não uma tragédia. Também é preciso ficar atento aos prazos de validade da mangueira e do registro. Não basta ter a faixinha amarela na mangueira, porque tem muitas no mercado paralelo que elas têm isso, mas apenas para enganar você, cidadão. Procure na faixa, ao longo dela, o símbolo do Inmetro e também a validade, porque esse tipo de produto ele tem um tempo de vida útil, justamente porque ele é submetido a temperaturas mais elevadas, ao gás sob pressão, e tudo isso chega a um determinado tempo de vida útil que ele não mais garante, que ele não vai provocar microfissuras, rachaduras que terminam ocasionando pequenos vazamentos que podem gerar um acidente lá na frente. A compra do registro também deve ter a devida cautela, no sentido de comprar registros devidamente credenciados, homologados e certificados pelo Inmetro. Por quê?
senão você vai comprar um equipamento, certo? Em busca de uma economia, e essa economia, esse preço pode sair muito caro e pode ser o preço da própria vida. Na hora da instalação, nada de usar chaves de força. A força física é o suficiente para apertar o registro. Para conferir se tem vazamento, basta colocar um pouco de espuma com uma esponja. Em casos de acidentes, vazamentos ou incêndios, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. Muito importante você ter em mente, né, o telefone 193, você seguir à risca também todas essas orientações que foram repassadas, você pode colocar em prática sim, e a gente vai seguir com mais dicas sobre os cuidados com o gás de cozinha. Afinal de contas, né, a gente viu um caso de explosão. O que é que explode? É o botijão mesmo, Major, que começa a vazar e ele explode, por isso que causa essa destruição toda, às vezes chega a derrubar parte de cômodos, né, da residência. O que é que acontece, né? É o botijão que explode, Major? Não. O botijão, ele normalmente não explode, né? O que explode é o gás contido num ambiente fechado, vai se concentrando ali, né, em quantidades grandes e explosivas, e aí na ocorrência de uma centelha, esse gás todo ele entra em combustão e se expande. Então, quando ele se expande, ele destrói paredes, ele, né, destrói telhados, ele causa queimaduras porque ele se expande com uma produção de calor violenta. Então, é uma explosão que a gente chama de explosão ambiental. O ambiente, ele se explode junto com o gás, né? E nessa expansão você tem uma destruição gigantesca. É interessante lembrar que normalmente à noite, quando você acorda com o cheiro do gás, existe o reflexo de acender a lâmpada. Sim. É perigosíssimo, né? Ceder a esse reflexo, a essa automático, vontade. né? Esse automático. Então, sentir o cheiro do gás, você tem que se conter. Novamente aquela alerta que a gente faz, né? Mantenha a calma. Sentir o cheiro do gás, não acenda a lâmpada. Abra as janelas e as portas, porque essa concentração do gás é que é explosiva. Se você elimina o gás, você reduz o risco de explosão. E outra coisa, esse gás não deve ser inalado, não deve ser respirado, porque esse gás ele pode fazer com que a pessoa desmaie por asfixia. Então, muitas pessoas morreram, né, asfixiadas com gás. Foram encontradas mortas no local, né, de ocorrência de vazamento de GLP por conta desse desmaio por asfixia. Então, é eliminar esse gás e sair do ambiente. Não ficar brincando com o botijão, né, se você não tem experiência, se você não entendeu o que tem que ser feito, se você não tem segurança de fechar de fechar uma chave no regulador. E também orientamos que as pessoas, quando saírem de casa, né, fechem o regulador, não deixem aberto, porque se ocorrer do fogão não está sendo bem mantido, né, está sendo feita uma manutenção boa, ou o material que for utilizado ali para a instalação do botijão, né, vir a sofrer uma falha por ressecamento da mangueira ou por passagem do tempo da validade dos aparelhos e esse vazamento acontecer, com o fechamento você evita. Né? E não estando em casa você não vai conseguir fechar, né? Então esse gás vai se concentrar e pode, na hora da chegada em casa, acendendo uma lâmpada, né, não sentindo o cheiro, criar a situação explosiva, que é incontrolável. A gente não consegue prever o que vai acontecer, né, na hora de uma explosão dessa. Você pode destruir um monte de casas conjugadas, você pode ferir diversas pessoas e fazer muitas vítimas de queimadura. Então, outra coisa que é importante, sabe? Eu trabalho há 15 anos no SAMU e além de tudo isso que o Major falou, é o improviso, sabe, Valdson? É uma coisa que a gente percebe muito em quaisquer que sejam eles os acidentes. Temos os cuidados, tudo isso que ele falou, você comprar os produtos certificados, mas se você improvisa, por exemplo, conduzindo a sua motocicleta, improvisa no seu capacete, fazendo analogia. Então, assim, é impressionante como ao longo desses anos eu sempre vejo isso. Quando a pessoa quis improvisar, quis fazer algo que não é o correto, ela se deu mal, entendeu? Então, quem está nos assistindo, é importante saber isso. Muitas vezes o que der na sua realidade econômica, a gente também precisa ter essa ideia, né, do que é, porque ele pode pôr em risco uma situação desse como o gás de cozinha, não só a ele, como a sua vizinhança, tá? Então, assim, é muito arriscado isso. Então, improvisar sempre que possível, nunca fazer. Vamos reforçar para quem está em casa, né? Vou pedir para o Dr. Leonardo passar ali para o Major.
todo mundo tem em casa, né? O registro, tem a mangueira também, muita gente não se preocupa, né? O registro tem um prazo de validade também, né, Major? 5 anos é o prazo de validade, né, para usar o aparelho. É interessante comprar os dois ao mesmo tempo, porque os dois têm o mesmo tempo de validade e aí a pessoa vai conseguir trocar os dois num tempo seguro, né, de validade. E geralmente o vazamento, né, não é no botijão, às vezes pode ser aí nas conexões. No relógio, as conexões. Por isso colocar aquela espuma para verificar se a instalação foi bem feita. Nunca vedar o vazamento com sabão. Né? Sim, as pessoas têm essa cultura de, não, tá vazando um pouquinho aqui, eu vou colocar sabão. E realmente, no primeiro momento, você contém o vazamento, só que o sabão vai ressecar e vai fazer com que esse vazamento vá acontecendo aos poucos e podendo ser até imperceptível, e aí o fogo, talvez, do fogão possa atingir o gás que está vazando pelas conexões. Então, os vazamentos, eles constantes, eles já indicam falha no equipamento. Então, é bom trocar, verificar, né, se esse equipamento ele já passou da validade ou se ele está apresentando algum defeito, e fazer a troca. Não economize, não compre equipamentos baratos, desconfie, né, do preço. Então, verifique se há as certificações necessárias, né, do Inmetro, se a mangueira, né, ela apresenta a validade e as certificações necessárias. Você vê que uma mangueira rígida, ela não pode ser usada uma mangueira de jardim improvisado. É uma mangueira feita para o gás, né, para o gás ser conduzido. E verificar se ela não está resseca também, né? Porque às vezes até no prazo da validade, dependendo do local onde está acondicionado esse botijão de gás, podem ressecar. É importante alertar também o usuário que esse botijão ele não deve ficar próximo do fogão. Ele, de preferência, ele ficar num outro ambiente, né, passando ali pela parede, a mangueira. E essa mangueira, ela não deve passar por trás do fogão, porque ela vai começar a sofrer calor e o tempo de uso dela vai ser reduzido e ela vai se desgastar muito mais rápido, o calor vai ressecar ou vai fazer com que ela se desgaste e sofra um vazamento. Então, são orientações importantes para que a pessoa use o gás com tranquilidade, sem risco de sofrer um acidente. Tem muita gente falando aqui de alguns improvisos, né? O doutor Leonardo ele destacou que geralmente esses improvisos eles custam caro, até mesmo a vida, né, doutor Leonardo? Tem a participação aqui do Hernani, ele fala o seguinte: tem um vídeo circulando na internet de pessoas que utilizam gasolina na garrafa PET, colocam ali uma mangueira e cozinham com o vapor da gasolina, isso com a ajuda de um motorzinho. Isso deve ser feito? Deve-se fazer isso? É a dúvida do Hernani, que mora em Machados. Chega a ser assustador, né? Eu não conheço esse vídeo, mas imagino que ele deve estar usando o gás, né, que é proveniente do óleo combustível da gasolina. É um vapor e é um risco grande de explosão, de queimadura. Chega a ser assustador para a gente que trabalha em emergência, esse tipo de improvisação. Perigosíssimo esse uso. Eu vi o vídeo. Eu bato de novo naquela situação. Se de repente, de forma descuidada, alguém bate nesse aparelho, né, caseiro e faz com que esse combustível ele se espalhe na casa e ele entre em chamas, está instalado aí um caos, né? Está instalado um acidente que pode ter vítimas. Então, se você não é engenheiro, né, e não certificou aquela sua criação com todas as condições de segurança para ser comercializado ou utilizado, você está com um objeto que pode ser perigosíssimo em casa e colocando em risco os seus parentes e os vizinhos, porque uma explosão dessa pode, né, até atingir os seus vizinhos que são inocentes numa situação de improviso para economizar. Aquele prédio, né, que desabou em São Paulo, né, há um relato, ainda a perícia acho que não foi concluída, mas os bombeiros, na forma preliminar, né, Major, acredito que começou com incêndio pequenas proporções em um dos cômodos do prédio. Veio o resultado que foi, né? São 7 pessoas que morreram, desabou toda a edificação, imagine por conta talvez do improviso. Ok, temos várias participações aqui através do nosso WhatsApp. A gente vai repassar a dúvida agora da Diana, que mora em Campo Grande. Ela fala o seguinte: na minha casa eu coloquei o botijão de gás do lado de fora. Foi correto eu fazer isso? Correto. Quanto mais distante do fogão, melhor. Se ela colocou do lado de fora, o ambiente é arejado, se houver um vazamento, né, o vento vai dispersar esse gás
e a condição de explosão é quase zero. Ela já conseguiu colocar o botijão fora, que é o que a gente orienta quando a pessoa tem um vazamento, né? Conduzir esse botijão para um ambiente aberto e deixar ele vazar, acionar a empresa para fazer a troca do botijão. Por isso é importante comprar num lugar, né? Num lugar garantido, num lugar regular, para que haja nota fiscal, para que haja possibilidade de troca que o consumidor tem direito, se ele apresentou algum defeito. Ok, vamos ver de quem é aqui a próxima participação. Em relação ao choque elétrico e a queimadura. Primeiro, queimadura, são duas perguntas. Em relação à queimadura, o que é que eu devo usar no local da queimadura? Eu acho que lembrar o seguinte, a queimadura, né, você pode ter 3 graus, né, de primeiro grau, que é a queimadura superficial, que geralmente é a insolação por exposição ao sol. Segundo grau, quando você tem aquelas bolhas, né, aquelas bolhas dolorosas. E terceiro grau, quando você tem queimadura profunda, até de tecidos e ossos e tudo mais. Nunca colocar nada em cima, a não ser água corrente limpa, para poder aliviar a questão da dor, evitar café, pasta de dente ou manteiga, né, que as pessoas utilizam isso. Se aquela queimadura foi muito grande e algumas vestes estiverem coladas no corpo daquele paciente, não retire, tá? Manter a calma, ligar para o 92, ligar para o 93, tirar a fonte de calor, se você conseguir tirar aquela pessoa de junto, de onde está acontecendo aquela queima, né, aquela chama, é o ideal, mas não coloque nada em cima. Pode colocar, como eu falei, uma água para poder aliviar a questão da dor e a limpeza. Outra dúvida ainda sobre queimadura é sobre o corpo em chamas, né? Como apagar? É a dúvida aqui do telespectador, é o Pedro, que mora em Nova Descoberta. Muito bom, do Pedro, né? Isso é uma coisa que pode acontecer com esses equipamentos improvisados de queima, né? De repente esse equipamento está num local alto e cai por cima da pessoa, ela pode, né, criar chamas no corpo. O que o Corpo de Bombeiros orienta é que a pessoa não deve correr, porque ela vai alimentar as chamas com ar, com oxigênio, e as chamas vão aumentar. Ela deve deitar ao solo, rolar, porque o rolamento vai fazer com que as chamas elas se apaguem por abafamento. Se alguém puder, com calma, pegar um cobertor, um pano e abafar as chamas, né, elas vão ser extintas mais rápido. Não deve jogar, né, nenhum material que possa queimar mais ainda, né? E sim, se houver água, pode ser apagada essas chamas por resfriamento, né? Resfriou, pronto, essa não deve se desesperar e correr, que é o que normalmente as pessoas fazem, e isso realmente agrava a situação das chamas no corpo. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o assunto. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre prevenção de acidentes domésticos. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E agora tem um recado especial para você que está em casa nos acompanhando, porque vem aí o 17º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, do dia 31 de maio ao dia 3 de junho no Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, no número 29, em Santo Amaro, área central ali do Recife. O tema deste ano do Congresso é Vida de Fé que influencia gerações. Você que está em casa nos acompanhando pode participar do Congresso, a gente vai reforçar, né? Começa no dia 31 de maio e segue até o dia 3 de junho no Templo Central, que fica na Avenida Cruz Cabugá, no número 29, área central do Recife, em Santo Amaro. Você é convidada a participar do Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a 17ª edição do Congresso, ok? Fica aqui o convite feito, você pode participar, levar também toda a sua família para esse congresso que já é um marco aqui no calendário pernambucano. E a gente segue para falar mais de coisa boa. A partir deste momento vamos aprender a preparar uma batata doce de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? O Receita do Dia vai dar uma dica para você que quer ter uma alimentação mais saudável.
A batata doce é um ingrediente muito utilizado nas dietas e hoje eu vou mostrar como fazer de uma maneira bem diferente para você variar o seu cardápio. Batata doce de forno é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 200 gramas de batata doce, sal, pimenta do reino, azeite, alecrim e fubá. A receita de hoje é bem simples de fazer. Aqui eu tenho a batata doce, onde eu já tirei a casca e cortei em palitinhos. Então eu vou colocar ela aqui no recipiente. A gente espalha bem. E em seguida eu vou temperar com sal e pimenta a gosto. Agora eu vou adicionar um pouco de alecrim, que vai dar um cheirinho e um sabor bem especial. O próximo passo é adicionar o azeite. Eu vou misturar aqui para que todas fiquem molhadinhas. E para finalizar, nós vamos colocar o fubá, que é como se fosse empanar essas batatas. E aí a gente vai com a mão melando bem elas. Feito isso, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Chegou a hora de tirar do forno. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta ótima sugestão de petisco ou até mesmo acompanhamento. E nos vemos no próximo Receita do Dia. Até lá! Até a próxima, Luciana. A gente agradece por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue agora para conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. 3 vagas para garçom, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.008 é o salário. São 3 oportunidades para garçom. Vamos conferir juntos. Agora tem 5 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 oportunidades, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, 5 vagas para auxiliar de linha de produção. E a gente segue para conferir agora uma vaga para farmacêutico, superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.800 é o salário, uma oportunidade para farmacêutico. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, desejo mais uma vez boa sorte.
E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre prevenção de acidentes em casa. Tem muita gente interagindo, mandando perguntas aqui através do nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua dúvida no 99209-4819. Você pode acessar o WhatsApp, deixar aí a sua participação, seu depoimento também sobre o tema que a gente vai passar aqui no decorrer do nosso programa ao vivo. Temos aqui uma pergunta muito interessante. A gente falou um pouco mais sobre prazo de validade, sobre a importância de olhar também o registro. E o Erivaldo de Prazeres quer saber o seguinte: como saber se o vazamento é do registro ou é um defeito do botijão? É fácil identificar isso? Sim, a gente orientou a usar aquela espuma do sabão para ir identificando onde está o vazamento, né? Se for feito a colocação dessa espuma nos conectores, né, da instalação e você não encontrou lá, então é importante verificar se o seu fogão, né, não está com algum entupimento ou com alguma tubulação desgastada, realizando esse tipo de vazamento. Como é que você descobre? Se você fechar a chave, o vazamento do fogão vai parar. Né? Então, você sabe que é importante, claro, chamar um técnico para observar tudo isso. Se você não está conseguindo identificar facilmente o vazamento, porque com o uso da espuma é muito fácil, colocando nas conexões. Agora, se o vazamento é no fogão, um técnico tem que observar, preparado, um técnico preparado, não é um curioso. Ele tem que observar, analisar o fogão e fazer as correções para que o vazamento seja resolvido, contido. Aí o Erivaldo, né, ele questiona agora o doutor Leonardo, que falou que os improvisos, né, podem custar caro, até a própria vida. A gente destacou. Ele fala que esse método de cozinhar utilizando o vapor da gasolina, se representar um risco, né? Por que a gente encontra esse método na internet, né? Não deveria ser proibido? Qual a sua opinião, doutor Leonardo? Nós somos contra. Lembrar que a internet acaba aceitando tudo, né? Muitas vezes, né? Esses canais de rede social, tudo isso. É uma grande discussão que nós temos hoje. Eu sou médico, na nossa área a gente vê muitos tratamentos que não têm respaldo ainda científico e que as pessoas irresponsavelmente colocam na rede social ou na internet e outras seguem, né, achando que aquilo é uma verdade absoluta. Não utilizem, evitem divulgar, o compartilhamento também é crime, então quando você compartilha qualquer informação que você não tem certeza ou algo que não é correto, isso é ruim para você também e é um desserviço a quem está vendo aquela informação. É proibido, mas é uma área que ainda você não consegue identificar esses culpados. É prestar atenção e reter o que é bom, né? Nem sempre tudo que está na internet quer dizer que você pode fazer, né? Exatamente, é isso que eu digo para os meus pacientes até no consultório. Eu falo, olha, a informação você precisa saber criticamente analisar, né? Ouvir o profissional, especialista, no caso o bombeiro na área dele, ou o profissional de saúde, para que você tire aquela dúvida. Não divulgue se você não tem certeza daquilo e você olha a informação criticamente. Não aceite qualquer informação. Muitas vezes a página, né, não é uma página confiável, ou é alguém que colocou a informação ali de forma até maldosa para poder divulgar ou prejudicar aquela pessoa. O Corpo de Bombeiros se preocupa muito com isso, porque a gente sabe que o combustível ele foi feito para ser empregado nos veículos e não para cozinhar, né? Não para estar com ele dentro de casa. Então já é perigoso armazenar combustível em casa, armazenar botijões em casa. Né? Material combustível em casa faz com que a sua residência deixe de ser deixe de ter a característica de residência para ter uma característica de depósito. Então o depósito ele é muito mais perigoso. O depósito ele precisa de equipamentos de prevenção contra incêndio muito mais sofisticados, né? Mais caros. Você não precisa ter só um extintor lá, você vai precisar de hidrante, né? E um projeto talvez, né, de contenção do risco de incêndio. E aí é interessante a gente pensar nesses equipamentos como algo que transforma a sua casa, né, deixando ela ser uma residência como sendo um lugar de um laboratório, né? Então o risco de explosão, o risco de acidente, o risco de incêndio num laboratório é diferente de uma residência. Então o Corpo Bombeiro orienta a pessoa de que quando ela faz isso, ela transforma a sua residência num lugar muito perigoso. Ela muda a característica do ambiente. Então o combustível ele foi feito para usar em veículos com engenharia e tecnologia para contê-la ali numa condição segura de combustão. Em casa,
né, apesar de ser improvisado, parecer legal na internet, interessante, muita coisa interessante na internet, né, vem aos olhos como sendo legal. Mas a nossa preocupação enquanto Corpo de Bombeiros é quando esse aparelho apresentar defeito, né? Quando o combustível ele for descaracterizado porque você está lançando oxigênio nele, né? Oxidando o produto. E quando ele, né, precisar de manutenção, quem vai dar? Na hora de mexer nesse equipamento, o que vai causar na hora de mexer e mudar as peças ou repor o combustível na hora que está queimando o gás lá? O fogão ele é feito, né, por engenheiros. E aí o que acontece? O botijão ele trabalha com pressão, né, positiva, então o gás ele só faz sair no fogão ou na mangueira, ou no registro. Esse equipamento, qual garantia a gente tem que ele tem pressão suficiente para só eliminar? Se esse fogo não vai conseguir atingir todo o equipamento e explodir ou começar a queimar de uma forma agressiva. Então, o Corpo Bombeiro alerta para esses improvisos e o perigo que ele pode causar quando ele apresentar um problema ou quando ele mudar de característica. Ou quando ele precisar de manutenção, ou quando ele precisar ser corrigido ou ser alimentado. Essa é a nossa preocupação. A gente não conhece muito e nem estudou. Cabe um estudo, mas a nossa experiência é de que o improviso e o uso da sua casa como laboratório ou como depósito de material combustível torna a sua casa muito perigosa. As pessoas às vezes esquecem, né, as finalidades das coisas, né, doutor Leonardo? O senhor concorda? Foi muito bem destacado que o combustível foi feito para o automóvel. E a gente destaca também que a central de teleatendimento do SAMU foi feita para receber chamadas de pessoas que precisam de algum atendimento, né? As pessoas às vezes insistem e pensam que a finalidade, né? Nem pensam, né, doutor? Porque se pensassem não estaria atrapalhando, passando trote, por exemplo. A finalidade das coisas, as pessoas precisam aprender. Acho que o seu programa está de parabéns, inclusive, porque essa é uma forma de a gente estar educando as pessoas. Nós estamos falando aqui hoje de prevenção. Hora nenhuma aqui a gente falou em gastar dinheiro, em criar situações, construir nada no ambiente doméstico da gente, porque isso é educação. E o trote funciona da mesma forma. Precisamos educar nossas crianças, os nossos adultos, para evitar como isso. O bombeiro e o SAMU sofrem muito com a ligação falsa. As pessoas ligam, ocupam a linha, ocupam as equipes, e aí aquele bombeiro que pôde salvar uma criança, ele podia estar atendendo uma ligação falsa e deixou de atender alguém que precisou naquele momento. Então acho que isso é muito importante, a questão da educação. Não passem trote. Trote é crime, não só para o bombeiro, para o SAMU, para qualquer órgão de emergência. Passar trote é crime dos piores. Nunca teve moda, né? Nunca fez parte do nosso cotidiano, né? De estar passando trote, de estar brincando, de estar atrapalhando um resgate. Então, vamos reforçar esse recado, Major? Foi muito bem lembrado pelo Leonardo, doutor Leonardo, e o senhor reforça agora. O Corpo de Bombeiros também sofre com isso. Muito. A quantidade de dinheiro perdido com deslocamentos, né, de viaturas, com equipes empregadas para uma ocorrência que não existe. Né? Muitas vezes as crianças estão brincando ao telefone e os pais estão desatentos. Então a gente alerta para que os pais prestem atenção nas crianças para que elas não liguem passando trote para o Corpo Bombeiro. Os adultos, né, que querem se divertir, fiquem conscientes de que vocês estão, talvez, colocando a vida de uma pessoa que precisa do socorro em risco, sem assistência. E é importante lembrar que é uma cultura, né? Num país de primeiro mundo, a emergência, ela aciona direto a equipe mais próxima para atender. E nós, no Brasil, precisamos confirmar a ocorrência, porque a grande maioria delas é trote. Então, isso retarda um pouco o socorro, porque é um comportamento de uma cultura desprovida de preocupação com segurança e sem consciência do quanto é importante que essas equipes estejam prontas e à disposição da população, né, sem estar empregadas numa ocorrência que não existe. Ok, temos aqui a participação, a pessoa não quis se identificar, mas queria deixar um depoimento que pode ser útil para muita gente. Ela fala sobre a mãe dela, de 77 anos, que caiu dentro de casa. Ela quebrou a bacia, ela ficou um tempo internada, mas teve uma complicação, 45 dias internada. Após isso, ela teve um problema e chegou ao óbito, né? E ela destaca isso porque é muito importante cuidar dos idosos dentro de casa. Evitar objetos, né, desnecessários, evitar tapetes.
colocar corrimão também é interessante, né, doutor? O ambiente do quarto para o idoso, o ambiente tem que ser muito seguro, né? Lembrar que com o nosso envelhecimento nós vamos ter diminuição da visão, o tato se torna prejudicado e a questão da mobilidade, como a gente falou hoje aqui no primeiro bloco. E aí, se aquele quarto dele for um ambiente que inspire muito perigo para o idoso, geralmente são as quedas. Essas quedas eles podem ter fraturas, ou se não tem um trauma muito grave no dia, podem morrer depois por complicações da queda, que foi infelizmente o que aconteceu com essa pessoa. O Corpo Bombeiro alerta mais uma vez para a eliminação dos riscos. Então, se o adulto, quando chegar à fase, né, de ser um idoso, ele cai muito, ele precisa de apoio, então faça a adaptação da sua casa para a situação do idoso. Então coloque, né, os apoios no banheiro para que ele possa segurar e usar o banheiro sem risco. Troque o piso, né, por um piso antiderrapante. Tome cuidado com os vidros que estão no banheiro, na casa toda. Lembrando que o idoso ele perde essa percepção, né, do perigo, e uma pessoa mais jovem precisa cuidar desse idoso, cuidar do ambiente e retirar todos os riscos, né? Essas superfícies rígidas. O idoso ele perde essa sensação, né, de espaço e se choca com superfícies pontiagudas, né? Mesas, cadeiras, os objetos espalhados pela casa. Então a casa precisa estar muito cuidada para que ele não tropece, porque uma queda pode ser fatal. Então a queda é o que mais mata o idoso depois da parada cardíaca, né, doutor? Sim. Então a queda é algo que precisa ser cuidado, né? Precisa ser uma preocupação de quem cuida do idoso e do próprio idoso. Então existem profissionais que acompanham o dia a dia do idoso e fazem correções desses riscos para que ele esteja morando numa casa segura. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, que foi a nossa enquete. Fizemos a seguinte pergunta: você sabe o que fazer em caso de acidente doméstico? 49% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que sabem o que fazer em caso de um acidente dentro de casa. 51% responderam que não, ou que ainda não, porque trouxemos aqui muitas informações, muitas dicas também, que se você colocar em prática, você vai evitar muitos acidentes. E se acaso venha acontecer, né, algum acidente, você tem como um primeiro procedimento ligar para o bombeiro ou para o SAMU e ter uma ajuda mais precisa, né, sobre o que você está demandando, sobre qual o problema que você está enfrentando naquele momento. Porque acidente a gente pode prevenir, mas a gente não pode identificar, né, um dia que vai acontecer, senão não seria acidente o nome, né? Deixa eu agradecer aqui a participação dos convidados. Estamos na reta final do programa. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Leonardo Gomes, ele que é coordenador geral do SAMU. Muito obrigado pela participação. Um último recado agora, considerações finais. Fique à vontade. Valdir, eu queria agradecer mais uma vez, dizer que é um imenso prazer estar aqui. Acho que o programa Assunto do Dia tem um papel fundamental para a população. Então, o tema de hoje, a própria enquete mostrou como era importante, né? Então a gente conseguiu abordar. Agradecer também a presença do Major Barros, dizer que o SAMU está à disposição da população que está nos assistindo através do número 192. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Leonardo. Também queria agradecer ao Major Anderson Barros. Major Barros, ele é chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade, Major. Nós aqui agradecemos, né? O Corpo de Bombeiros atende pelo 193, trabalha integrado com o SAMU, né? A gente agradece a participação do doutor Leonardo, que complementou as nossas informações, né, com muita propriedade. E o Corpo de Bombeiros fica à disposição, né, parabenizando o programa, porque hoje, com certeza, passamos informações que salvam vidas. Então, as pessoas que nos assistiram, com certeza, hoje estão diferentes, né, com uma visão diferente e vão adotar, né, posturas diferentes em relação aos riscos. E na hora de que o acidente acontecer, eles também vão se comportar diferente. E é isso que faz a educação, é isso que faz um país mais seguro, né? Um ambiente mais seguro. Então eu agradeço a você e parabenizo a todos e desejo a paz, né, de Deus para que a gente possa continuar nessa luta, né, salvando vidas.
Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!